Exercício de preparação para ordenação. Você precisará de Manual de Doutrinas da IEAB e Manual de Ética da IEAB. Avaliação das disciplinas ministeriais. 1. O que você entende por vocação? Resposta: vocação é um chamado de Deus acompanhado de um preparo para um serviço específico em sua gloriosa obra. 2. Como uma pessoa pode ter certeza da sua vocação? Resposta: a certeza consiste na convicção interna e no desejo ardente de servir naquilo para o qual Deus o vocacionou, também pelos trabalhos com resultados dentro de determinada área específica caracterizando tal vocação. Quais ministérios são descritos em Efésios 4 versículo 11? Resposta: são ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e doutores. 4. Qual o papel da educação cristã, atuante no corpo de Cristo? Resposta: a educação cristã propõe maturidades, crescimento e aperfeiçoamento à Igreja de Cristo. 5. Qual o significado da palavra líder? Liderar significa influenciar pessoas ou grupos, despertando em cada um a sua potencialidade e capacidade na realização de coisas. Nesse processo o líder motiva, orienta, como também resolve os conflitos que podem surgir no grupo. 6. Qual é o modelo pastoral bíblico? Resposta: o modelo pastoral bíblico é o modelo do bom pastor, aquele que dá sua vida pelas ovelhas, representado por Jesus, João capítulo 10 versículo 11, confere Filipenses capítulo 2 versos 5 a 11. 7. O conselheiro cristão deve ser uma pessoa ética. O que significa esta afirmativa? Resposta: ter princípios morais e éticos devem ser o que caracteriza a nobreza do conselheiro cristão. Significa que as práticas do cotidiano tanto individual, quanto em grupos devem ser louváveis, prazerosas e servirem de modelo para os que o cercam. Essas práticas devem ser acompanhadas de confidencialidade, fidelidade, respeito e empatia. 8. O que é ser um pastor? Resposta: é ter a vocação de Deus para guiar as pessoas ao caminho de Cristo, pelos mais diversos processos, evangelismo, educação, discipulado, pregação, tudo feito por amor e zelo a Deus, à Igreja e ao seu rebanho cumprindo fielmente sua vocação. 9. O que significa apresenteis o vosso culto racional a Deus em Romanos 12? Resposta: apresentar o culto racional a Deus é reverenciar a Ele conscientemente de tal forma que o nosso culto seja agradável a Ele e nunca uma ofensa. O culto racional é um culto inteligente refletindo a imagem de Deus em nós que o reverenciamos. 10. Conforme o Código de Ética da IEAB, quem é o membro da IEAB? Resposta: são todas as pessoas que, satisfazendo as exigências das leis da Igreja, são admitidas à comunhão da mesma tendo seu nome arrolados no rol de membros de um campo, tornando-se participantes de todos os deveres, direitos e privilégios conferidos pela Igreja. 11. Quais as condições para uma pessoa se tornar membro da IEAB? Resposta: ter se convertido ao Evangelho aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, estar de acordo com as doutrinas bíblicas conforme ensinadas e defendidas pela IEAB, se batizado por imersão, aceitar sem restrições as leis da Igreja. 12. Quais estados civis são aceitos para os membros da IEAB, conforme o Código de Ética? Resposta: serem solteiras, serem casadas civilmente, com pessoa do sexo oposto, serem viúvas, serem divorciadas com comprovação devida infidelidade conjugal. 13. Como se classifica a disciplina dos membros da IEAB? Resposta: a causa de menor gravidade, a justa causa grave, a justa causa gravíssima. 14. Como deve ser a aplicação da disciplina ao membro do campo? Resposta: nas causas de menor gravidade, admoestação e repreensão pelo dirigente formalizada no conselho da congregação, nas situações graves e gravíssimas a causa será encaminhada ao pastor titular do campo que agirá conforme o Código de Ética e Disciplina da IEAB. 15. Sobre o homossexualismo, o que diz o Código de Ética? Resposta: a Igreja entende que é uma perversão sexual que contraria os princípios bíblicos, Levíticos 20, verso 13. Romanos 1, verso 24 ao 27. 16. Quais os privilégios do membro da IEAB de acordo com o Código de Ética? Resposta: receber nomeação para cargo, tanto no âmbito local, regional ou geral, fazer parte de conjuntos e corais, bandas e comissões, participar assiduamente das reuniões da Igreja. 17. Quais as responsabilidades do membro da IEAB conforme o Código de Ética? Resposta:
participar do sustento financeiro da igreja por meio dos dízimos devidos a Deus e com as ofertas, submeter-se às exortação e admoestação de seu dirigente pastor e quando for o caso e aceitar disciplina quando lhe forem aplicadas, comunicar ao pastor qualquer mudança de endereço ou a realização de viagens a lugares distantes ou por tempo prolongado. 18. Sobre disciplina de membros, de acordo com o Código de Ética, cite 5 recomendações aos membros no que diz respeito às disciplinas da causa de menor gravidade. Resposta: 1. Não se trajar-se de forma indecente ou indecorosa. 2. Não frequentar casas noturnas, locais de show e danças e outros ambientes mundanos ou impróprios. 3. Que a prática profissional e ou meio de vida esteja dentro do âmbito moral ilícito e legal. 4. Que são impróprias as ocupações que favoreçam a idolatria, a feitiçaria, ao esoterismo, ao ocultismo e outros assemelhados. 5. Não praticar modalidade esportiva que firam os princípios bíblicos. 19. Sobre disciplina de membros, cite práticas passíveis de disciplina da justa causa grave. Resposta: a prática de vícios nocivos tais como fumar, usar substância entorpecente, a prática de toda e qualquer forma de pornografia, semear contendas, deserções, espírito faccioso, rebeldia, difundir doutrinas, heresias ou princípios contrários ao que crê a IEAB. 20. Sobre disciplina de membros, de acordo com o Código de Ética, cite 3 práticas que são passíveis de disciplina da justa causa gravíssima. Resposta: prática de assédio sexual, adultério, fornicação, estupro, homossexualismo, pedofilia, bestialidade, aberrações e depravações sexuais, furtos, roubo, apropriação indébita, homicídio e outras práticas semelhantes e práticas consideradas crimes pela legislação penal brasileira. 21. Conforme o Código de Ética, o que o ministro da IEAB deve assumir, por ser ministro nesta igreja. Resposta: deve assumir que é ministro do Senhor Jesus Cristo, tendo sido divinamente chamado para pregar o Santo Evangelho e a servir, conforme seu dom à IEAB, que conhece o conteúdo do Estatuto Geral e Padrão, bem como a Constituição da IEAB e declara obedecer e defender, que se apresentará em público de modo compatível com a dignidade do ministério pastoral. 22. No Código de Ética, quando fala sobre os ministros, aborda os temas quanto à conduta pessoal, quanto ao relacionamento com seu campo eclesiástico, quanto ao relacionamento com os colegas de ministério e quanto à denominação. Leia todos estes tópicos e faça anotações que você considera relevante. Resposta: quanto à conduta pessoal, prezar por uma vida santa diante de Deus e dos homens, ser estudioso, mantendo-se atualizado, ser honesto em todas as suas práticas, zelar pela saúde física, mental e emocionalmente para realizar o ministério. Quanto ao relacionamento do ministro com seu campo, deve procurar ser pastor-servo da igreja seguindo o exemplo de Cristo, procurar levar as pessoas à salvação, dedicar-se ao governo do seu campo eclesiástico e aos deveres que lhe são inerentes. Quanto ao relacionamento com colegas, não fazer críticas sem conhecer os colegas, cooperar com os colegas de ministério, não criticar métodos e técnicas utilizados por outros colegas, achando ser inadequados ou ultrapassados. Quanto à denominação, não promover ou aprovar manobra para manter-se no cargo, ser leal ao avivamento bíblico, aceitando de bom grado a orientação e determinação da sua liderança, vivendo dentro do espírito de submissão. Entrevista com a banca. A parte da entrevista é importante para que a comissão tire dúvidas de algumas perguntas, respondidas nas avaliações escritas, e também para tratar temas relevantes para a igreja. Exemplo de perguntas que podem ser feitas. 1. O que a Bíblia diz sobre divórcio e novo casamento? Resposta: a Bíblia nos ensina que o casamento é algo sagrado, instituído por Deus, e que deve ser cuidado e mantido com fé e responsabilidade diante de Deus. Sendo assim, o divórcio não é aprovado nas Escrituras, sendo que a pessoa tem o direito de se divorciar, quanto aos casos que envolvem traição e outras imoralidades sexuais. Quanto ao segundo casamento, este ganha respaldo bíblico ao casamento desfeito em situação de morte. 2. Como a igreja lida com a questão do homossexualismo? Resposta: a igreja entende que é uma perversão sexual que contraria os princípios bíblicos, Levíticos 20 verso 13. Romanos 1 verso 24 ao 27. 3. Como devemos aplicar a disciplina na igreja? Resposta: toda disciplina deve ser branda e aplicada com amor e responsabilidade a fim de corrigir aquele a quem é sujeito à disciplina. 4. Como devemos proceder ao receber membros vindo de outras denominações para a IEAB? Resposta: a recepção deve ser feita com preferência em culto público com ato solene.
5. O que você pensa no que diz respeito a líderes da igreja que levam para a justiça dos homens, situações ou problemas relacionados à igreja? Resposta: acredito que isto não precisa acontecer, pois tudo deve ser resolvido com respeito, com sinceridade e verdade característicos de homens de Deus. Essas são algumas perguntas que poderão ser feitas na entrevista, porém essas perguntas podem variar, entre outros assuntos, a critério da banca. Eu já quero aproveitar para te pedir que se inscreva em nosso canal, caso não seja inscrito, e compartilhar com outros candidatos a ministérios da IEAB. E bons estudos!